Melatonina, o hormônio do sono. Separei muitas perguntas. Como ela age? Quais são as indicações? Quais são os efeitos colaterais? É verdade que dá insônia? Pode beber tomando melatonina? Pode dar para criança? Quando é contraindicada? Né? Tudo isso você vai saber agora, no Minuto Quintanilha. Se eu tivesse uma vinheta, eu ia falar, toca a vinheta. Pessoal, eu sou o Dr. Paulo Henrique Quintanilha, tá? Médico, corredor, ciclista, jogador de tênis, youtuber agora, né? E tô aqui para falar sobre melatonina com vocês, tá? Para falar de melatonina, eu preciso falar de serotonina, eu preciso falar do dia e eu preciso falar da noite. Eu vou falar um pouquinho agora sobre isso para vocês poderem entender. Durante o dia, a gente come um aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido maravilhoso, a gente tem no queijo, no ovo, no frango, no amendoim e em muitos outros alimentos, né? Esse triptofano, tá, somado à luz solar, tá, somado à entrada de luz solar pela nossa retina, tem como produto final, existe uma cascata até chegar lá, tem como produto final a serotonina. Tá? Serotonina é um hormônio que aumenta a concentração, diminui a ansiedade, tá? Aumenta a capacidade de estudos, aumenta a sensação de felicidade. A serotonina é um hormônio maravilhoso, um hormônio nota 10, nota 1000. À noite, na ausência de luz, no escuro, no breu, tá? Essa serotonina ela vai se transformar em melatonina. A serotonina é o hormônio do dia, é o hormônio do dia ficar gostoso. A melatonina é o hormônio da noite, é o hormônio da noite ficar gostosa. Então, a melatonina, já falando um pouquinho sobre ela, a gente já vai entender que eu preciso de triptofano, eu preciso de incidência solar, tá? E eu preciso disso para poder transformar o produto desse triptofano para serotonina. Então, a gente já vai vendo aqui uma indicação. Qual que é a pergunta? Não é? A pergunta é qual é a indicação da melatonina? A gente já começa a ver trabalhadores, não é? Trabalhadores que não têm contato com esse sol, ou até principalmente, né, os trabalhadores que fazem plantão, que tem essa troca do tempo, tá, da noite pelo dia. Aquelas pessoas que fazem longas viagens de avião e ficam com um jet lag, não é? Que ficam não entendendo o que é a noite, o que é o dia. A melatonina está super contraindicada, está super indicada. Lembra que eu falei a entrada pela retina, não é? Pessoal, se a pessoa tem alguma deficiência visual, não é? É claro que vai ter uma dificuldade da passagem dessa luz solar pela retina. Então, muitos pacientes com deficiência visual, tá, têm essa indicação, mas não são só esses. Pessoas com baixa melatonina, pessoas com baixa serotonina, tudo isso a gente dosa, tá? São pessoas que têm indicação. A serotonina e a melatonina, a gente vai falar mais aqui sobre melatonina, a gente pode fazer um outro vídeo sobre serotonina, mas a melatonina, e aí vamos lá, como é que ela age? A melatonina, ela melhora a entrada do sono, o começo do sono. Mais uma indicação para melatonina é aquela pessoa que demora muito a dormir. Eu não estou falando daquela pessoa que vai deitar 1h da manhã porque está fazendo alguma coisa. Aquela pessoa está fazendo alguma coisa. Eu estou falando daquela pessoa que vai deitar ou que quer deitar às 19 horas, às 20 horas e não pode, não consegue fechar os olhos, não consegue dormir. E aí eu estou falando que está no ambiente escuro, né? Não está no WhatsApp ou então não está assistindo Cobra Kai na televisão. Então, quando você está tentando dormir e você não consegue, essa é uma das grandes indicações desse hormônio maravilhoso que eu gosto muito. Mas, né, na vida de Joseph Klimber, nem tudo são flores. Com relação à melatonina, nem tudo é indicação, nem tudo é coisa boa. Vou deixar para falar daqui a pouco, porque eu ainda vou falar de coisa boa. A melatonina, ela produz antioxidantes. Esses antioxidantes que a melatonina produz têm efeito neuroprotetor. Está em estudo e daqui a pouco a gente vai chegar a uma conclusão, imagino eu que a conclusão seja que a melatonina ela tem algum fator de proteção contra essas doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, como o Parkinson. Veja bem, não estou afirmando, imagino que em breve a gente vai descobrir
com toda certeza isso através dos estudos, tá? Então, a melatonina é um hormônio incrível. A melatonina, ela ajuda, tá, em controle de peso. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas a melatonina, ela ajuda pra caramba a questão insulina, glucagon, peso e sistema de defesa e sistema imunológico, tá? Podemos até fazer um vídeo sobre sistema imunológico, Minuto Quintanilha, tá? Daqui a algumas semanas. Mas a melatonina tem esses efeitos maravilhosos. Pessoal, porque eu sempre falo para o meu paciente, vamos dosar, continua a entrevista, porque às vezes o paciente chega e sabe que eu gosto da melatonina, poxa, eu queria melatonina. Tem indicação, porque também tem contraindicação, tá? A melatonina tem interação com diversos remédios. A pessoa que está tomando anticoagulante, tá? Ela tem, dependendo do anticoagulante, uma contraindicação absoluta, porque pode sangrar, tá? A pessoa que utiliza imunossupressor tem que ter uma conduta médica para melatonina. Por quê? Porque o imunossupressor é para diminuir o sistema imunológico, independente da causa, não é, da doença que leva a tomar isso. E a melatonina, como eu bem falei aqui, ajuda o sistema imunológico. Medicamento para pressão, anticonvulsivante. Muita gente toma medicamento para pressão, muita gente toma anticonvulsivante. E olha outra aqui, antidepressivo. Muita gente toma antidepressivo. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com a questão de, pô, vou comprar melatonina, melatonina é maneiro. Calma, nem tudo são flores, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de tomar um remédio. O remédio tem que ter prescrição médica, tá? Por falar em prescrição médica, deixa eu ver quem fez essa pergunta aqui, ó. Foi o Robson, né? Foi o Robson. Ele falou assim, olha, eu sinto muita dor de cabeça quando eu tomo melatonina, então eu queria saber mais sobre esses efeitos colaterais. Boa parte dos efeitos colaterais da melatonina, Robson e demais, né, que fizeram essas perguntas, boa parte dos efeitos colaterais da melatonina são dose dependentes, né? A melatonina, ela pode causar uma sonolência diurna. Em geral, essa sonolência é só você retirar a dose, né, diminuir a dose, perdão, que você desfaz essa sonolência diurna. Mas a melatonina pode causar náusea, náusea que é a ânsia de vômito, dor no corpo, dor de barriga, dor no estômago, dor de cabeça. São poucos, mas em geral esses são os efeitos colaterais de usar a melatonina e são muito dose dependentes, tá? A melatonina é maravilhosa. A melatonina, como eu falei, tem muitas indicações, ajuda na entrada do sono, ajuda a manter um sono de qualidade, tá? Melhora o humor, melhora a capacidade de concentração, tem um efeito muito bom na perda de peso, melhora o sistema imunológico, mas a indicação, ela é por questão médica, pessoal. Então, assim como a pergunta, né, que a Manuela fez, pode dar para a criança, pode tomar. Existem pouquíssimas indicações para a criança, até porque a criança naturalmente ela dorme mais, tá? A criança dorme mais, a criança tem mais melatonina. Aliás, nós temos mais melatonina na infância, a gente atinge um platô, ou seja, uma linha, não é, de tempo melatonina na vida adulta, e na melhor idade a melatonina cai. Então, a gente tem que ver a dose de melatonina, a idade daquela pessoa, a dosagem de melatonina que a gente tem no nosso corpo e fazer a análise se aquela pessoa possui indicação. Mas especialmente as crianças, todos só tem que fazer com indicação médica, especialmente as crianças. Nós ainda não temos certeza, tá, de alguns efeitos da melatonina com relação ao crescimento e ao desenvolvimento final. Então, por favor, se tem questão de criança e adolescente, consulte um pediatra, consulte um ebiatra, que é o pediatra especializado em adolescente, antes de fazer a melatonina. E o adulto, como eu falei, por favor, consulte um médico. Pessoal, isso aí foram as respostas das perguntas que me fizeram a respeito de melatonina. Mas eu queria falar sobre duas coisas aqui, mesma coisa, na verdade dá no mesmo. Sabe aquela pessoa que coloca, assim como minha linda esposa, o celular, porque santo de casa não faz milagre, o celular para despertar e bota 1 soneca, 2 soneca, 3 soneca, 10 sonecas? Pessoal, isso é péssimo para o nosso sistema. Melatonina, serotonina, eu não vou entrar nem em dopamina, em nenhum outro mina desses aí. Mas veja bem,
a nossa serotonina tá caindo, e a nossa melatonina tá caindo, e a serotonina tá subindo. Pá, a gente acordou. Bem, a gente não tem, a maior parte de nós não tem essa benesse, né, de poder esperar isso bonitinho para acordar. A gente acorda com um despertador. Então a ideia, para ficar o mais perto do natural possível, é que não seja aquele despertador estridente e, por favor, não seja aquele do soneca. Porque quando você volta a dormir, você causa uma desregulação nisso tudo, tá? Sabe? Que quem já teve alguma ressaca é uma sensação parecida. Dificuldade para concentrar, alteração de humor, alteração de apetite. Essa alteração de apetite não é para baixo, não, é sempre para cima, meu amigo. Culpa da soneca, culpa da desregulação melatonina-serotonina. A mesma coisa acontece com a televisão. Aquela pessoa que, primeiro, não deveria nem dormir com a TV ligada, mas aquela pessoa que coloca a TV ligada e não bota, né, no tempo para dormir. Lembra da formação da melatonina? Precisa do escuro para a serotonina se transformar em melatonina? Gente, se você não tem escuro, você não tem essa formação. E aí você não tem o hormônio do sono, que é essencial para o bom sono. Então, fica essas duas dicas finais aí. Pessoal, respondi todas as perguntas que me fizeram no consultório, no privado, sobre melatonina. Peço para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação no sininho, tá? Vão lá no meu Instagram, no meu Facebook, tá? PH Quintanilha. Lá é onde eu faço as enquetes para os próximos programas. Eu vou receber as sugestões lá e fazer os programas aqui para vocês. Ó, beijos, fiquem com Deus, saiam do sofá. Agora eu vou jogar tênis, tá? Amanhã cedo correr. Por favor, saiam do sofá, façam atividade física. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.